Olá pessoal, mais um podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, contanto que você seja você sempre. Galera, ele quando jovem viajava de navio pela costa brasileira sobre a tutela do seu tio. Veio para Curitiba no final dos anos 70 e nos anos 80 cursou administração. De lá para cá viu empresas abrirem, empresas fecharem e empresas se revolucionarem. Fez seu mestrado e virou doutor em marketing. Hoje eu recebo nada mais nada menos do que o meu amigo, professor Douglas Ella. Seja bem-vindo ao podcast do Bioma 7. Obrigado, meu caro Elton. Prazer estar com você aqui. Obrigado pela apresentação. Apresentação bem sólida, eu diria. E representa muito do que realmente eu sou. Eu vivi dentro desse mundo acadêmico, empresarial, até agora, meus 61 anos. Tenho muita coisa que eu costumo dizer que eu tenho muita história para contar, muita vivência, mas ao mesmo tempo tenho muita coisa para aprender. Eu acredito que a gente tenha muita coisa pela frente ainda. Marketing foi a minha formação. Eu vivo do marketing, sustentei minha família com marketing. Até hoje eu estou com isso. Mas eu sempre estou buscando coisas novas e várias coisas que a gente vai estar conversando aqui. Legal, Douglas. Interessante que quando você fala de formação, eu sei que no teu currículo aí tem nada mais, nada menos do que 30 mil profissionais que passaram pela graça ou da sua tutoria, certo? Ou do seu comando em sala de aula, ou da sua contribuição como colaboradora em processos de gestão, tá? Isso não é currículo para qualquer um, certo? Não, sem dúvida. Pois é, e falando dos tempos que passam, Douglas, meu querido amigo, a gente fala inexoravelmente de gerações, né? Como foi o seu tio lá na época de Paranaguá, nos navios? Aliás, que experiência fantástica, né, cara? Muito legal isso. Mas isso vai dar um outro podcast, eu já combinei contigo, tá, cara? A geração vem chegando, vem apertando os 30 anos e chega no divisor de água que a gente chama hoje de 40 a mais, certo? Referente, Douglas, ou no quesito tecnologia, o que você tem para contar para a galera aí que está nos assistindo hoje sobre os 40 a mais e a aceitação tecnológica? Vamos lá. Elton, primeiramente é importante você olhar um pouco da minha história. Eu sempre trabalhei, como você falou, já tive o prazer de dar aulas, cursos, treinamentos, etc., por mais de 30 mil pessoas, 30 mil e alguma coisinha, segundo a minha estatística. Eu sempre tive um foco muito na formação dessas pessoas. Eu trabalhei muito com cursos de pós-graduação. E curso de pós-graduação você tem alunos aí com 22, 23, 25, um pouquinho mais. E esse pessoal da área de 25 anos sempre está se preparando para encarar a vida. Eu sempre trabalhei com isso, isso fez parte da minha história, isso fez muito bem para mim. Eu, enquanto professor, eu diria que eu muito mais aprendi com meus alunos do que ensinei, porque a experiência deles foi me ajudando a construir o meu pensamento. Sim. E o que acontece hoje? O que está acontecendo exatamente com esses chamados 40 a mais? Se você fizer uma análise bem simples, dentro da história da humanidade, sempre nós tivemos os mais velhos ensinando os mais jovens. Sim. Sempre. Historicamente sempre foi isso. Inclusive professores mais velhos ensinando mais jovens. Só que nós estamos tendo hoje um processo aí que está sendo diferente, é o inverso disso. Muitos mais velhos estão aprendendo com os mais jovens. Eu sempre falo, brincando, mas tem muito de realidade, se você quiser aprender como que mexe no teu celular, peça auxílio para o teu sobrinho de 11 anos, ele vai te ensinar. E o que está acontecendo hoje com os 40 a mais? Nós passamos a ter pessoas que têm uma história, pessoas que têm uma vivência, e que simplesmente viram o mundo evoluir de um jeito tal em que eles param hoje e dizem assim, aquilo tudo que eu aprendi a fazer até hoje não está servindo de muito, certo? Serve como experiência, etc., mas não serve de muito. E eu tenho estudado recentemente esses 40 a mais. Essas pessoas que passam a viver um mundo diferente, certo? Um mundo no qual não tem experiência. É fácil, você pega qualquer rede social que tem aí, que tem 2, 3, 4 anos e pergunta, você conhece alguém que tem a experiência de 15 anos nessa rede social? Não tem, ela não existia há 15 anos. Faz sentido. Certo? Então você passa a ter essa relação com uma relação diferente. E em cima disso, o que se construiu, tá, Elton? O que se construiu? Quer dizer, você começou a atuar profissionalmente com 20 e poucos anos, quando você chega com 40 ou 40 a mais, você tem uma larga experiência, só que essa experiência não te vale. E aí você tem um processo, eu diria, que complica um pouco, principalmente o pensamento. E aí nós estamos tendo essa diferença hoje. Se nós fizermos uma análise do que diz respeito à evolução do ser humano, nós temos um gráfico que está indo assim, quase na vertical. Certo. E aí nós passamos a ter agora
uma evolução que acontece no dia a dia. E aí você passa a ter essas pessoas, em alguns momentos até sofrendo, certo? Isso é uma coisa importante, sofrendo diante dessas mudanças todas que estão acontecendo. Tá, perfeitamente. Eu lembro quando eu era criança, os meus avós e até os meus pais tinham dificuldade com o controle remoto. Sim, sim, sim. Não, e pensa no seguinte, o que se tem de mudança hoje? Uma coisa bem simples, nós estamos aqui com uma TV na vertical, Certo. na horizontal. Só que a maioria das imagens são feitas na vertical. Sim. Mas por quê? Porque é muito mais fácil deixar o celular assim, que você aperta um botão, do que assim. Fato. É uma coisa simples. Então, no futuro, muitas vezes, nós teremos que olhar o seguinte, durante um determinado período de tempo, sabe lá, durante 20 anos, as imagens todas serão, certo, na vertical e não na horizontal. Certo. Porque é mais difícil, por isso que se pega as pessoas digitando, as pessoas mais velhas digitando, catando milho assim e não assim, certo? Com os polegares. E realmente, antigamente tinha dificuldade com o controle remoto, depois tinha dificuldade com o telefone celular e assim por diante. Certo? É bastante cruel isso que está acontecendo agora. Sim. Mais ou menos o marco aí, quando veio a internet para fazer um boom para o Brasil. Né? Mesmo que na época da internet discada, né, Douglas? 1991, 93, mais ou menos ali. Por aí. Você acha que esse é um divisor de águas efetivo? Ou seja, a internet é um divisor de águas? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que nós temos no Brasil e no mundo 3 gerações, certo? Eu tenho aquelas pessoas mais velhas, as pessoas com uma idade média e as pessoas mais jovens. Os mais jovens eu costumo chamá-los de digitais. Digital é aquele cara que nasceu com a tecnologia na mão. Ele nasceu com o smartphone no berço. Ele tinha em casa um computador, ele tinha uma Smart TV, ele sabe o que é isso. Analógicos, aqueles que não nasceram com isso, certo? Ao contrário, eles tiveram contato com computadores, com tecnologia, com internet já um pouco mais adiante, certo? Já um pouco jovens adiante. E os mais velhos, falo brincando, mas são os valvulados, Elton. Os valvulados. Valvulados é aquele tempo, aquela época da TV com válvula. Que tinha que aquecer para a coisa acontecer. Sim, não acontecia, era a TV colorida, era enorme, etc, etc. Os valvulados, os mais velhos, realmente sentem muito mais. Certo. O 40+, nesse quesito que você traz aí, que traz outros plugins correlatos, que ao meu ver já é um multiverso e metaverso também, você acha então que é uma questão uma questão geracional, perdão? Vamos lá. Eu acredito que seja uma questão geracional também, mas nós temos uma questão muito mais comportamental, certo? E não só etária, como nós olharíamos nisso. Porque nós temos pessoas mais velhas que são ligadas a essas mudanças e pessoas mais jovens que não são ligadas. Então, é uma questão comportamental. E o que nós temos? Nós temos, obviamente, é fácil você dizer que é uma questão etária, porque você dá marcos. Se você nasceu em 1970, você pertence a tal geração e você pensa de determinada maneira. Eu diria, não é verdade. Muitas pessoas que nasceram na década de 60, na década de 70, não pensam assim. E muitas pessoas que nasceram na década de 90 também não pensam como eles. Então não seria uma questão só etária, só uma questão geracional, mas eu diria que nós temos também aí, principalmente, uma questão comportamental, Elton. Certo? Eu acredito que você tem que ser ousado. Você estava falando da minha época de jovem, adolescente, quando meu tio Recife, que era chefe de máquinas de navio, e me dava carona, eu ficava no navio, andando na costa brasileira. Certo? Nessa época eu tinha uma visão bem legal, visão ligada à tecnologia, etc, etc, que me ajudaram muito no que eu penso hoje. Mas principalmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar para refletir, eu fui um adolescente rebelde, certo? Eu não acreditava nos dogmas e valores dos meus pais, dos meus avós. Eu era do contra. Eu não aceitava passivamente o que era imposto pela sociedade. Isso que foi motivo de crítica quando eu fui, certo? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, motivo de crítica muito voraz, dizer, o que você quer da tua vida? O que você vai fazer? Você não vai dar certo na vida? Hoje é o grande motivo da minha sobrevivência e do meu sucesso profissional. Eu vejo pessoas que têm a minha idade, que sim pertencem a essa geração, que rejeitam essas mudanças todas, porque eles foram a favor. Não, eu fui contra. Eu acredito que todos aqueles que foram contra são aqueles que hoje têm maior probabilidade de sucesso. E aí é legal você olhar. O jovem, certo, por si só, historicamente, desde que o mundo é mundo, o jovem é um cara que é contra, certo? O adolescente ele é contra a família, o adolescente é contra a sociedade, certo? Nesse exato momento, o que você tem aí? Você tem uma geração que tem uma perspectiva melhor de ter sucesso, porque a mudança é ser contra. Aquilo que vale hoje, não vale amanhã. Perfeito. Então, não é somente geracional, é geracional, mas também comportamental. Por quê?
Se a gente for analisar décadas ou séculos atrás, mas vamos pegar aqui em passados remotos, certo? Os meus avós, graças a Deus eu tive avós de ambas as partes, materno e paterno, e os meus próprios pais, certo? Que sempre tiveram um pezinho à frente da inovação. Legal. Né? Não só de aceitar, por exemplo, momentos tecnológicos, mas, por exemplo, eu lembro nitidamente que era 1991 e meu pai falou assim, tem lá na Westfalen um curso de informática, eu peguei a transição da datilografia para informática. Uhum. Tá? O meu irmão um pouco mais velho, ele fez datilografia. Depois veio fazer informática e hoje, inclusive, manda muito bem no quesito. E eu fui lá e falei, pô, pai, mas por quê? Hoje eu entendo por quê. Né? Mas veja, o meu pai lá em 1991, onde em Curitiba não tinha quase escola de informática, certo? As faculdades ainda não trabalhavam com o computador no momento da didática. Né? Onde eu quero chegar, quando eu terminei minha faculdade lá em 98, ainda tinha a possibilidade de entregar no papel ao maço. Sim. Alguns professores já exigiam as laudas impressas. Né? Então, e temos a questão geracional e a questão de comportamento. Comportamento. Tá? Nos 40 a mais, voltando aqui, Douglas, o que você vê para os próximos tempos em relação à incidência disso na empregabilidade, no mercado de trabalho e como que essa questão pode ser de uma vez sanada ou começar a ser diluída em termos de resolução? Vamos lá. Se nós olharmos aí, o pessoal que está nos vendo, presta atenção. Se você pensar desse lado comportamental, e eu insisto muito no comportamental, ele leva você a refletir da seguinte maneira. O que está acontecendo, como você falou do seu pai, que tinha uma visão futurista nesse caso, o que está acontecendo, o que deve acontecer, certo? E eu diria, mais importante do que a gente pensar no que deve acontecer, é como estará a minha cabeça e como está a cabeça hoje. Você está pronto para esse futuro? Você falou de tecnologia. O meu pai, ele estaria hoje, faleceu há muitos anos, com 91 anos. Ele foi up to date, certo? Que legal. Na Copa de 50, estamos falando, em 1950, ele tinha 19 anos, ele fez um rádio a válvula, que foi, inclusive, ligado ao amplificador, que toda a vizinhança ouviu a Copa de 50. Ele fez sozinho, ele era autodidata em eletrônica, autodidata em línguas, falava vários idiomas e nunca estudou formalmente isso. Fez faculdade, mas depois, outra coisa bem diferente. Era um espírito inquieto como você? Não, ao contrário. Ele era um espírito tecnologicamente inquieto, mas ele tinha valores tradicionais. É aí que eu quero chegar. Legal. É legal a gente pensar nisso. Ele tinha valores ligados ao tradicionalismo. Apesar de ter um futuro tecnológico, ele tinha valores de tradicionalismo. Por isso que, inclusive, eu tinha um embate muito forte com ele. Eu não tinha com meu pai uma convivência muito pacífica. Mas é legal a gente pensar nisso. Mas, Elton, por que eu estou levando para o lado comportamental? Porque nós temos que pensar que aquilo que existe, do nada, ele tem uma tendência muito clara de se romper. E aí que eu gostaria de conduzir o nosso pensamento aqui. Certo. O que a gente tem hoje? Nós temos, falando de empregabilidade, eu quero falar de emprego e de trabalho e de empresas. Falando de empregabilidade, nós temos hoje claramente coisas que nós sabemos fazer e que daqui a pouco não vale mais, certo? Principalmente habilidades técnicas, elas perdem o valor. Hard skills. Hard skills. Agora, algumas soft skills valerão e outras soft skills não valerão também. Importante olhar. Por quê? Porque essa mudança toda está exigindo uma mudança de pensamento. É muito difícil você administrar o pensamento de uma pessoa dizendo agora tudo aqueles valores que você teve até agora vão deixar de existir. Uma coisa muito clara, nós temos hoje jovens assumindo cargos de comando e comandando, jovens comandando pessoas mais velhas. Por que eles estão comandando pessoas mais velhas? Porque muitas dessas pessoas mais velhas aceitam muito bem o comando de jovens, certo? Não vê isso como um problema. Seria mais ou menos como se nós olhássemos hierarquicamente, historicamente, um cabo sendo chefe de um general, certo? Você jamais pensa. Interessante essa analogia. Essa é uma coisa muito clara, então não cabe na cabeça de muita gente. Isso que nós temos que pensar o que está acontecendo hoje. Tá. Só que os jovens têm um conhecimento que nós não temos porque eles não têm barreiras para aprender. E eles são disruptivos por natureza. E é uma coisa que eu sempre falo, e aí eu vou conduzir agora o lado profissional para o lado empresarial. Perfeito. Certo? Nós temos hoje negócios que são disruptivos, aqueles negócios que entram e quebram a cultura que existe.
vários negócios de sucesso, não quero nomeá-los aqui, para evitar esquecer de alguns ou falar mal de outros, etc, etc. Mas estruturas que estão existindo em cima de substituir algo que já estava institucionalizado, criado. Eu costumo dizer que disrupção é sinônimo de vingança. Olha só. Vingança. Sabe por que vingança? Muitos clientes não eram tão bem tratados por várias empresas, várias organizações. Eis que aparece um processo substituto. E aí o que você vai fazer? É muito claro. Eu vou preferir o substituto. E aí vamos ao encontro dessa relação que nós falamos até agora do tradicional. Certo? O tradicional vai levar pessoas de mais idade ou pessoas mais resistentes a mudanças a ter o processo, certo, de se enraizar e se prender a esse lado mais antigo. Os mais jovens não. Eles procuram essa novidade. E aqueles que também estão no meio tempo, aí eu diria que são esses analógicos que eu falei agora, certo? Que inclusive estão aí os 40 a mais, muitos deles aceitam essa mudança e querem essa mudança. Eu sou um deles. Tá certo? E aí eles aceitam essa mudança porque eles veem no novo algo que é uma vingança para ele perto do que foram tratados antigamente. E é muito interessante a gente parar para pensar e olhar os exemplos. Eu vou colocar um fato particular, certo, que vai ao encontro disso. Nós tivemos um problema, na casa da minha mãe, teve um problema de telefone fixo. A operadora, minha mãe mora em Paranaguá, de onde eu vim, o telefone fixo deixou de funcionar no bairro dela. A operadora simplesmente falou, acabou o telefone fixo aqui. Aí o que você vai fazer? A minha irmã, que mora com a minha mãe, pegou o telefone celular, colocou um chipzinho com o mesmo número, sem problema nenhum. Certo? Então, a partir daquele momento, minha mãe não atenderia no telefone fixo, atenderia num telefone celular a mais que tinha em casa. Só que minha mãe não se deu conta, ela já tem um telefone celular, que ela tinha que colocar 2 telefones celulares para carregar. Certo? Ela não se deu conta, passou de 2. E aí, simplesmente, nesse momento, houve uma série de problemas, ela adoeceu, uma coisa não tão importante, mas adoeceu, e ela esqueceu de colocar o telefone fixo para carregar, que era um aparelhinho celular. As amigas da minha mãe ligavam para onde? Não ligavam no celular, ligavam no telefone fixo. Sim. Quando ligavam no telefone fixo não atendia. Minha mãe adoecida, todas elas pensaram, meu Deus, certo? Euzira morreu. E elas não ligavam para o telefone celular, porque as velhinhas, certo? As senhorinhas, achavam que telefone celular não era coisa do demônio. E eu consegui descobrir depois, que eu coloquei tudo para funcionar, elas assim, meu Deus, agora eu tenho como falar com vocês. Mas perguntavam para minha mãe, o que aconteceu? Ela falou, eu não coloquei para carregar. Ela disse, não é aquele de carregar, essa porcaria desse celular, é o fio, aquele que tem fio, tem tomada, aquele que é o bom, certo? Então elas não aceitam. E eu fui fazer uma breve pesquisa e descobri que várias delas, os filhos tinham dado um telefone celular, mas elas não carregavam, elas não usavam, porque elas têm 80 a mais e elas não aceitam essa relação. Então é importante a gente olhar desse contexto todo o que rola muito mais o comportamental. Mudam empresas, certo? Junto com isso mudam empregos, muda a sociedade. Elton, se você não mudar, você fica para trás. Entendi. E me conta uma coisa, você estabeleceu você citou aí 3 momentos que são instâncias. Se a gente falar que muda a sociedade, consequentemente vai mudar as empresas e vai mudar o estilo do emprego. Dá para pôr nessa ordem também ou não? Eu colocaria no processo inverso. Certo, perfeito. Por que muda o emprego? Porque muda as pessoas. Então, mudando as pessoas, muda o emprego. Mudando a forma dessas pessoas serem, elas exigem uma empresa diferente. E nós vamos trabalhar numa empresa diferente. E isso altera a sociedade. Uma vez um aluno me perguntou, professor, é a tecnologia que está fazendo mudar a sociedade ou é a sociedade que está fazendo mudar a tecnologia? Eu falei, não sei te dizer, mas eu diria que as duas estão mudando na mesma velocidade. Legal. Interessante, Douglas, que pela tua jornada, você pode falar aqui para os nossos seguidores, você analogicamente, você viu empresas, como eu citei no início aqui, abrirem, muitas fecharem e outras se reinventarem. Hoje você vê essas mesmas empresas abrindo, fechando e se reinventando pelos adventos tecnológicos? Sim, sim. A tecnologia está fazendo com que muita coisa mude e aí eu quero colocar uma questão, muita coisa vai mudar. Falamos agora há pouco de futuro, certo? E a perspectiva futura, Elton, é que nós tenhamos empresas de um jeito diferente, porque a realidade vai ser diferente. Vamos olhar esse negócio disruptivo que nós falamos até agora. Tem coisas que nós não gostamos de fazer, certo? E nós comentávamos em off agora há pouco. Quer ver uma coisa legal? A gente ir no supermercado comprar vinho, né?
Experiência. Então, assim, experiência, uma coisa bem legal. Agora, quer ver uma coisa ruim? Você ir no mesmo supermercado comprar material de limpeza. É um saco. Sim, que a tua diarista disse para você tem que comprar isso, A, B, C. Você tem que achar, se virar, tentar um substituto, é uma coisa horrorosa. Então, o que você tem? Você tem algo bom e algo ruim no mesmo lugar. Sim. A tendência é que o que é ruim seja substituído. E dentro disso aí vai substituir empresas, pessoas e empregos. Certo? Então, a gente tem uma tendência clara de olhar nisso. Então, se você questionar, eu acredito que é muito... Eu sou muito questionado com isso. Douglas, quais são as perspectivas de futuro? Eu falo, você quer olhar para o futuro? Quer saber o que está acontecendo no futuro? Olhe no presente. Diga coisas que você não gosta que aconteçam hoje. Quer ver uma coisa legal? Eu sempre falo, coisas que vão acabar. Uma coisa que vai acabar, Elton, uma coisa muito legal que vai acabar, escola. Você fala, meu Deus, escola vai acabar? Sim, nesse formato que a escola existe hoje, ela vai acabar. Porque os alunos não gostam de ir para a escola, certo? Os alunos, pergunta para um jovem aí, um jovem de 11 anos, 12 anos, se gosta de ir para a escola? Claro que não. O que você gosta da escola? De ver meus amigos. Aí ele coloca ele junto com os colegas, junto com os amigos, e ele é obrigado a não falar com os amigos, ele é obrigado a ficar em silêncio ouvindo o professor. É horrível isso. Então nós temos que quebrar essa escola e reconstruir essa escola. A escola sendo um lugar de convivência, uma escola sendo um lugar de trocas, uma escola sendo um lugar em que os jovens estão juntos trocando experiências. Aí é a questão. Você acredita que os professores estejam prontos para isso? Pois é. É interessante, eu vou fazer um parênteses, eu sempre faço a bandeira de maneira muito sucinta, que o modelo de educação ele já está ultrapassado. Já. Né? E a culpa não é nossa. Eu diria até que a culpa não é do Estado, mas a culpa é de uma grande força, que até onde eu não soube identificar ainda, que nos entrega uma modelagem de didática a qual comprovadamente ela não está entregando, ou pelo menos transformando aquela criança ou aquele adolescente. Tá? Porque, ao meu ver, o professor ele precisa transformar a pessoa. Né? O professor, eu acho que ele é uma questão muito clara, essa questão de profissões que vão acabar. Eu acho que o professor do modelo que a gente tem hoje, ele é substituível. Tá ok? Se você olhar, eu vou ser agora absolutamente, como professor, eu vou ser irônico até. Existem professores que, se você olhar e seguir, coloque uma câmera na sala de aula A, depois você coloca uma câmera na sala de aula B. Certo. Você vai verificar que ele repetiu exatamente a mesma fala, no mesmo momento, falando a mesma coisa. Meu caro, isso aí a máquina faz muito melhor. E você quer mais? Os recursos que ele tem, um giz, um quadro, certo? No máximo uma imagem projetada, não tem jeito. Isso a máquina faz muito melhor. Com exceções à regra. Sim, mas eu estou colocando esses que repetem. Entendi. Certo? Esses que repetem, é muito comum os professores repetirem. Por quê? Porque para eles é confortável, essa famosa zona de conforto que todo mundo gosta. E aí que entra a mudança, Elton. Que é o modelo clássico dos cursinhos, né? Sim. Então até que passa gerações. Pô, você teve aula com o professor tal? Ele falou essa piadinha assim, assado. Sim, como é que você sabe? Elton, Pô, eu fiz cursinho lá. Quando eu fiz cursinho, eu tive o prazer de assistir a mesma aula 2 vezes. A piada é a mesma na mesma hora. Aquilo é ensaiado. Então, o que eu estou colocando? Esse professor é substituível pela tecnologia. Certo. Outros não. Aqueles que efetivamente sabem motivar pessoas. E aí você vai além da soft skill, certo? Você vai muito mais para o lado comportamental. Eu quero focar nesse lado do comportamento. O comportamento dos 40 a mais é nessa relação. Entendi. Certo? É você dizer assim, aquilo que você fez até agora, legal, funcionou, deu certo, agora vamos pensar diferente, vamos mudar, certo? Vamos destruir e reconstruir. Falando em reconstrução, eu que sou 40 a mais, o que você daria de recado para os meus amigos que são 40 a mais, na grande maioria pelo menos, e para o meu ciclo social pelo menos também que é 40 a mais? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu sei que não existe uma fórmula, né? Mas você, pelas suas pesquisas, né, pelas aulas que você já ministrou e por aí vai, você pode dar uma dica ou outra ou dar um norte. O que o 40 a mais, por onde a gente pode começar? Resiliência? Vamos lá, primeira coisa. Aceitação? Não, aceitação ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Legal. Não aceite. Não ache que tudo que se fez até agora, se deu certo, não ache que isso vai ser eterno. Bacana. Eu acredito que a primeira coisa que você tem que ver, e aí eu pensaria muito como um conselho. Vamos lá, um conselho de alguém que tem mais de 60. Não aceite aquilo que foi feito com você até agora. Pense que daqui a pouco tudo vai ser destruído. Projete na sua vida, como que vai ser a sua vida, certo? Na hora que isso aqui acabar, certo? Nós estamos no estúdio, nós estamos sendo filmados, daqui a pouquinho isso vai acabar,
certo? Daqui a pouco o metaverso vai assumir um formato diferente. Como será a sua vida? Projete a sua vida depois. E uma coisa bem interessante, eu fui professor de pós-graduação muitos anos numa mesma escola, e eu sempre pensava, e se um dia acaba isso? Certo? E é legal você... Há quanto tempo você já pensava isso? Há uns 20 anos atrás. 20 anos atrás. Há uns 20 anos. Mas porque você já é um ponto fora da curva. Sim, porque o meu pensamento é esse. Eu vejo assim, pelo menos. Sim. O meu pensamento, eu gosto de ser do contra. Entendeu? Eu acredito que existam instituições, existem valores, existe sociedade, mas você tem uma forma diferente de ver isso. Então, eu pensaria como um conselho para as pessoas de 40 a mais, pense o que vai acontecer quando a sua profissão acabar. Pense o que vai acontecer quando a sua empresa acabar. Pense o que vai acontecer quando o seu emprego acabar. E você vai ter agora, não o fato de resiliência nem aceitação, ao contrário. Você vai ter projeções que podem favorecer. Certo? Eu sempre pensei, o que eu vou fazer? E nunca cheguei à conclusão de algo exato que eu fosse fazer. Certo? Mas sempre pensei que eu poderia fazer algo diferente. Ó, pessoal, para você que está nos acompanhando aí, o Douglas, ele traz tudo isso em suas palestras e eu recomendo. Por quê? Porque a empresa, às vezes, precisa experimentar uma tipificação de palestra que saia da mesmice. Sim. E eu já tive o prazer, algumas vezes, de ver as tuas palestras, e principalmente em época de pandemia, né? Onde você fez remotamente. E é uma das poucas pessoas profissionais onde a gente fica retido. Tá? Então anota aí, professor Douglas Ella, ele faz isso, só que de uma maneira muito mais assertiva, por assim dizer, porque aqui a gente está num bate-papo, para que a tua empresa aí pegue algumas dicas bem importantes. Douglas, 40 a mais. Mobile, você acha que a vida da gente já está dentro do celular e não tem como escapar mais? E eu acho que também isso é temporário, tá? Olha só que legal. Eu acho que é temporário. Primeira coisa, se você pensar hoje, um smartwatch, ele substitui muito, certo, de um mobile. Se você pensar hoje, certo, a possibilidade de você ter uma lente de contato filmando e gravando, passando para o teu smartwatch, gravando o que você está falando e projetando, isso pode ser transcrito para a língua escrita, certo? Isso muda tudo. Você sai daquilo que era datilógrafo para depois você pegar um teclado que continua sendo A, S, D, F, G, L. Você consegue entender? Sim. Hoje o que nós temos, eu estou escrevendo um livro agora, eu narro o livro e ele vai transcrevendo. Já estamos mudando. Para daqui a pouco, e nós já temos tecnologia para isso, fazer leitura de pensamento. Então nós temos que pensar nisso. O que você vai fazer? Se você é um especialista em smartwatch, pensa que já vai deixar de existir. Se você é especialista em smartphone, já deixou de existir porque já entrou o smartwatch. Então nós temos que pensar muito nessas coisas. Mas não é a tecnologia pela tecnologia para a tecnologia, mas é na forma que tem na tua cabeça. Você falou agora da pandemia, sim, e me fez lembrar alguma coisa. Sabe o quanto que a pandemia influenciou a minha vida? Nada. Absolutamente nada. Todas as ferramentas tecnológicas que foram utilizadas na pandemia, eu já as utilizava há muitos anos, certo? Eu passei a ajudar meus colegas que não sabiam o que era isso. Eu parei de dar aulas num dia, certo? Naquele mesmo dia eu já estava pronto na minha casa, certo? Porque eu já trabalhava na minha casa desde 1990, certo? O chamado home office para mim é uma realidade. Aí agora, eu era up to date lá atrás, sem dúvida, certo? Mas eu acredito que isso seja uma realidade de muita gente. E eu acredito que quando a gente tiver a tecnologia que mude, vai ser muito legal. Uma coisa que eu acredito que a gente tem que levar, meus valores. E é uma frase que eu costumo dizer. Eu costumo muito falar isso. Os saudosistas que me perdoem, mas os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. Não, e faz sentido isso, né? Acho que faz parte da natureza do homem, né? Quando eu falo homem, evidentemente é homem e mulher, recordar do passado. Eu tenho uma pegada de ir muito a fundo em estudos de filosofia, né? Eu trago essa questão, por exemplo, na minha ótica, tá, Douglas, que, abre aspas, o passado já foi, o amanhã não existe. Qual que é o melhor dia da tua vida? Ou quando perguntarem qual foi o melhor dia da tua vida, eu respondo, é hoje. Hoje. Porque é aqui que a gente está podendo gravar de frente a frente, por exemplo. Sim, essa experiência é única. E ver essa equipe maravilhosa, e subir no elevador turbo no 17º andar, e tomar um café expresso, e bater papo de café orgânico. É hoje. É hoje. Né? Me conta uma coisa, a gente também estava comentando em off sobre o aspecto tecnológico de empresas que querem inovar da noite para o dia. Tá certo. Certo? Vamos lá. Traga lá, por gentileza. Eu estava discutindo, inclusive, ontem. Estava num evento sobre inovação ontem.
E o evento de inovação me chamou muita atenção. Eu comentava com os colegas que estavam lá. Elton, do mesmo jeito que eu falei que se você pegar um negócio disruptivo, é vingança, certo? Eu não acredito em inovação para uma empresa que já exista. Por quê? Porque a empresa que já existe, quanto mais ela existe, mais ela tem sucesso, mais ela tem valores que estão dentro dela. É muito difícil você dizer para uma empresa, olha, nós vamos inventar agora uma coisa que vai destruir você. Não se mexe em time que está ganhando, é isso? Não, pior. Não é só o time que está ganhando. Pior, porque se você pega um time que está ganhando e você diz assim, agora vamos acabar não só com o time, vamos acabar com o esporte, Elton. Vamos lá. Então você pega uma empresa de sucesso, qualquer ramo que ela seja. Então vamos pegar uma empresa de sucesso, seja um ramo de varejo, de indústria, etc. É muito mais fácil surgir, certo, uma outra empresa que substitua ela do que ela roer e comer a própria carne. E é muito mais fácil, é legal você olhar um outro ponto. É muito mais fácil uma garotada inventar uma startup que destrua esta grande empresa do que essa grande empresa ter a ideia daquela startup. Pelo simples motivo? Simples motivo que ela existe e ela é um sucesso. Então o sucesso, certo, ele leva à arrogância. A arrogância leva ao fracasso, certo? Então nós temos que pensar muito claramente nisso, Elton. Então eu acredito que se você tem um negócio de sucesso, se você for um profissional de sucesso, você possa se inovar, mas inovar em outra área. É muito difícil eu criar alguma coisa dentro daquilo que eu já trabalho. Vamos lá, eu vou tentar reinventar a educação para mim. É muito difícil, porque eu tenho os valores, eu estou arraigado, eu estou enraizado ao meu sucesso. Começamos aqui, você falou, Douglas, já deu aula para 30 mil pessoas, já fez isso. O meu sucesso me leva a ficar preso na cadeira, preso muitas vezes ao passado. Nesse exato momento é muito mais fácil para mim inovar na agricultura. Nunca fui agricultor. Inovar na arquitetura, nunca fui arquiteto. Sim. Então eu acredito muito claramente nisso. E vamos ao encontro dessa relação com o que nós falamos dos jovens, certo, e porque as startups estão aí para quebrar tudo. Porque esses jovens, quando montam uma ideia, eles montam algo que, se der errado, não tem problema, está no quarto dele mesmo. Porque são desprovidos desse background, desses valores. Exatamente. Perfeito, você tirou a palavra da minha boca. Mas me conta uma coisa, o que dá para considerar um jovem de startup hoje, já que a gente está falando de 40 a mais? Idade de 25 anos, 20 ou tem uma variação grande aí? Comportamentalmente, vamos lá, e se eu tentar ser etário aí? Isso. Lá. Comportamentalmente perto de 20 anos, 20 e pouquinhos. Se bem que eu queria colocar uma relação um pouco mais complexa aqui. E eu me lembro que uma certa vez eu falei isso no ar, sendo entrevistado, e eu falei assim, ouça os mais jovens. Olha bem. E nesse exato momento, quando eu falo mais jovem, não é ouvir alguém de 20 anos. Se você quer pensar no futuro, ouça os jovens de 15, Alto. Veja o que o teu sobrinho de 15 anos, o pessoal que está nos dizendo, o que ele gosta. Isso que ele gosta hoje é o que a sua empresa vai fazer daqui a poucos anos. Certo? As ferramentas de redes sociais, elas não entraram pelas empresas. Todas as empresas estão nas redes sociais. Essas ferramentas de redes sociais, elas começaram a ser utilizadas pelos jovens de 15 anos. Veja o que os jovens de 15 anos estão fazendo hoje, projete vai ser a tua empresa no futuro. Se você não aceitar isso, simplesmente você está fadado ao fracasso. Mas aí é muito louco, né? Porque por isso que eu te perguntei, qual que dica você dá, né? Porque, por exemplo, eu tenho um modelo de negócio, e daí daqui a pouco lá eu contrato uma consultoria que vem trazer gestão da inovação para a minha empresa. E ela fala lá pro meu time, os meus gerentes chegam até mim e falam, Elton, a gente tem que começar a olhar para a garotada de 12 e 15 anos. Eu vou falar, o quê? Sim, é normal, é isso mesmo. Isso que você falou, o quê? É o que todo mundo, todo empresário faz. Essa relação. Ouça os mais jovens, ouça para o cara de 15 anos, você vai olhar. Vamos lá, todas as ferramentas das redes sociais, todas elas começaram pelos mais jovens. Os mais jovens que digitavam com o polegar, que hoje é a forma de digitar dos 40 a mais, dos 60 a mais, dos 70 a mais, menos dos 80 a mais, que já não vão conseguir mais. Legal. Então, ó, galera, até 20 anos, certo? Você que tem 20 anos, ou você que faz gestão de uma equipe nessa faixa etária, eu acho que fica aí uma mega dica, ou pelo menos aí um spoiler aí do que a gente pode vir a tratar futuramente, né, Douglas? Sim. Lembrando que futuramente, contraditoriamente, é o agora, né? É muito legal isso. Tá dando aula ainda, cara? Continuo dando aula. Agora continuo dando aula à distância. Tá ok?
desenvolvendo algumas ferramentas. Inclusive, nesse ano, o que eu fiz? É legal você pegar, eu peguei todos os meus slides, todo o meu roteiro, joguei no lixo e estou fazendo tudo de novo. Sabe para quê? Só para fazer de novo. Só pra fazer de novo. Só para fazer de novo, só porque eu quero fazer de novo. Jogou no lixo por prazer ou por treino? Prazer. Prazer. Eu adoro fazer isso. É. Eu particularmente adoro fazer isso. A minha experiência diz que toda vez que eu recomeço do zero, a minha vida se torna uma nova vida. Eu costumo dizer isso, uma coisa muito clara, que a pessoa envelhece quando ela deixa de ter projetos. Perfeito. Perfeito. Por isso que há anos a gente escuta, o cara se aposenta e não sabe mais o que fazer da vida. E às vezes adoece com isso. Sim. Tá. Adoece mesmo. Por quê? Porque quando você projeta, você sabe que o amanhã vai ser igual hoje, que foi igual ontem, certo? Você não perde a razão de existência. Você perde o sentido da vida. E é nesse ponto que nós temos. Se nós temos hoje, Elton, numa vida que está passando por mudanças muito grandes, certo? Se você não está surfando essa onda e curtindo essa surfada, você tem uma perspectiva muito clara de se dar mal. Você vai tomar, fazendo uma alusão ao surf, você vai tomar um caixote em cima de você, porque a onda vai continuar e você vai levar uma onda nas suas costas. E é legal nós passarmos para pensar, que eu acredito que seja um processo de reflexão, se os jovens ainda hoje se interessam por ouvir os mais velhos. É legal isso, né? E eu tenho tido uma experiência muito feliz. Vai uma dica interessante. Por quê? Porque os jovens, eles têm o ímpeto, eles têm a voracidade, eles são vorazes de buscar novidades. Sim. Eles adoram essa vida de novidades, eles acham que o novo é melhor que o velho, eles têm muita coisa legal. Mas eles não têm uma coisa, Elton. Eles não têm experiência. Eles não passaram por coisas na vida que os mais velhos, aqueles que têm barba branca, cabelo branco, já passaram. Então, o que acontece? Eu tenho uma relação direta com a minha filha constantemente vem buscar conselhos comigo. Mas não é conselhos do que fazer na empresa que ela trabalha. Desculpa perguntar, que idade tem tua filha hoje? Minha filha tem 27 anos. 27 anos. 27. Tá. E ela não vem buscar conselhos sobre o que fazer na vida dela. Ela trabalha numa startup, ela comanda pessoas numa startup. Certo? E aí você diz assim, mas o que ela vem pegar conselhos com você? Sobre as coisas que aconteceram na sua vida, sobre as perspectivas, sobre as experiências. Isso só a idade fornece. Então eu vejo, não só pela minha filha, mas também por muitos alunos, e eles vêm me perguntar as coisas que você me perguntou aqui. Professor, o que deve acontecer no futuro? Qual é a perspectiva? Estudo isso ou estudo isso? E eu me lembro claramente que eu li uma vez uma frase do saudoso Peter Drucker, sim, pai do management, o maior filósofo da administração moderna, e foi perguntado, professor, ele que era um visionário, como o senhor traz toda essa sua visão de futuro? E olha que nós estamos falando de um homem que faleceu com 90 e poucos anos, ainda trabalhando. Legal, importantíssimo a gente olhar isso. Ainda trabalhando e sendo orientador de empresas que estão vivas até hoje. E dizer, professor, de onde o senhor tira essas perspectivas de futuro? E ele respondeu com uma coisa bem simples, da história. Certo? E é legal a gente olhar isso. Eu não estou dizendo que os jovens hoje sejam melhores ou piores, eles só são jovens. Certo? Só estou dizendo que a tecnologia está passando, isso é um fato novo. Nunca na história da humanidade nós vimos uma evolução tão grande como essa. E nós temos que estar pronto para o novo. O novo sempre vem. E você diria até mais do que nunca. Mais do que nunca. Para ontem? Para ontem. E nós temos que estar aceitando. Nós temos que estar aceitando. Então nós temos, os mais velhos têm seus valores, os mais jovens têm seus valores. E todos vão estar coexistindo pacificamente. Certo? O que nós não podemos é simplesmente estar hoje pensando em valores de hoje, só que ligados, certo, nos valores do passado. E essa que é a grande questão dos 40 mais, certo? Que muitos dos 40 mais pensam muito mais, ai, como era bom lá atrás, ai, como era bom lá atrás. E aí o que eles fazem? Eles rejeitam, eles dizem, não quero, certo? Eles, às vezes, eles rebatem, dizem, não vai acontecer comigo. Vai mudar, pode mudar o mundo inteiro, mas a minha empresa não vai mudar, a minha profissão não vai mudar. Esteja certo, a sua empresa vai mudar, a sua profissão vai mudar, mas eles não aceitam isso. Certo. E eles simplesmente, nesse momento, eles fazem coisas que não deveriam fazer. E eles valorizam coisas que não deveriam valorizar. Ao contrário, o que nós deveríamos ter é a flexibilidade, certo? O aceitar, o incentivar, dizer, nossa, como o mundo está melhor hoje. Eu acredito que o mundo hoje esteja muito melhor. Por isso que para mim é muito mais fácil. Agora, não estou dizendo que eu seja um cara certo, Elton, não sou. Eu não sou o pai do futuro. O que eu digo que as pessoas, eu costumo dizer, se as pessoas seguirem alguns valores que eu prego, não estou dizendo que eu siga, certo? Porque eu sou um 60 a mais,
Os valores que eu prego vai ser muito mais tranquila a sua vida. E você vai ter uma perspectiva de sucesso melhor e terá muito mais felicidade no futuro. Eu penso nisso. Entendi. Retomando um assunto antigo já, mas que quer ou não, ele está na cadeia de gestão de algumas empresas. Você acredita então que esse jovem que faz a gestão de um time mais velho em idade, tá? Um modelo horizontal ou uma gestão participativa, ele encaixa melhor? Ah, sim, sem dúvida. A vertical deixa já perde força. Vamos lá, se você pegar qualquer empresa comandada por jovens, eu vou falar de startups porque é um conceito. Eu não acredito que startup seja uma empresa, é um conceito. Tá. Um conceito de valor. Numa startup é muito legal. Eu vejo na startup que a minha filha trabalha, como que ela se refere ao chefe. É o Gui, o Li, o Zu, o Ma. Show. É isso aí. Então, o diretor, é o Ju, Show. certo? E o Lé, o A, é a Ju. E assim. Aham. Então, não existe grau de hierarquia, certo? O outro dia, ela falou assim, eu estive conversando com o meu diretor, certo? Conversando com ele, sobre a minha perspectiva futura. Eu falei, o que você falou para ele, Júlia? Ela falou, olha, ele me perguntou o que eu pensava, o que eu queria no futuro, e ela disse assim, eu quero o teu lugar. Olha bem, dizer para o teu diretor que você quer o teu lugar seria um motivo tácito em qualquer organização historicamente tradicional de ser mandado para a rua. Como que é o meu lugar? O meu lugar não tem essa. Por quê? Porque se eu for do teu lugar, você foi para outro lugar. Mas qual foi o outro lugar? Eles aceitam, pode ser para cima, pode ser para o lado, ou pode ser para fora. Sim. Eles não pensam naquela coisa da segurança do emprego que vai ser, certo? A segurança do serviço público, porque depois eu vou ter a minha estabilidade. Estabilidade, para mim, isso é sinônimo de que simplesmente a tua vida acabou. Essa coisa. Então você tem esses valores dentro das organizações. Então ele é muito mais que horizontal. Certo. Ele torna todos equitativamente dentro do mesmo patamar, Iguais. que são tratados pelo Li, o Vi e o Ma, certo? Sim. E a abertura dentre eles, de um para outro, também os torna assim. Então essa é a perspectiva do futuro. Então não é a empresa ABC, mas a empresa que tem consciência de que não tem estabilidade. Certo? As empresas podem ser vendidas, elas podem falir, elas podem crescer, elas podem ser incorporadas e não tem problema, eles não vão morrer por causa disso. E eu acho que isso é legal. Então, as perspectivas desse trabalho. E se sair, eles estão em casa. Outro dia eu descobri que uma menina que estava trabalhando numa empresa mudou para outra. Certo? Eu descobri porque eu olhei na empresa, eu fui procurar na outra empresa, ela estava lá. Conversando com ela, o fundo era o mesmo. Ela falou, continua da minha casa. Certo? Aí eu perguntei onde que era a casa dela, ela falou, Brasília. Certo? E ela estava morando em Brasília. A primeira empresa que ela estava era de Santa Catarina e a segunda empresa aqui de Curitiba. Entendi. Douglas, para a gente entrar no bloco final agora, quero te fazer algumas perguntas aleatórias. Ok. Tá? O que você está lendo, ou o que você leu nos últimos 6 meses? Internet. Internet. O que eu leio? Eu leio tudo aquilo que cai na minha frente que chama interesse. E você lê de maneira filtrada, escaneada, ou você gosta de prefácio, introdução? Vamos lá. Como é que está a tua pegada hoje? Eu costumo ler livros, certo? Mas muito mais pela sinopse do livro do que pelo conteúdo do livro. Continuo lendo livros, sim, alguns poucos. Estou lendo sobre inteligência artificial, certo? Estou lendo sobre algoritmos, aprendendo um pouco mais com isso, mas eu prefiro muito mais ler na tela do computador. E eu leio ao mesmo tempo 5 ou 6 livros. Você poderia recomendar algum título, algum tema? Não recomendo, sabe por quê? Porque o teu algoritmo é diferente do meu algoritmo. Legal. Certo? Então, eu acredito que se você continuar pesquisando em algumas coisas, seja muito legal. Eu costumo me alimentar, certo, do conhecimento que vem, que a própria internet me sugere. Bacana. Certo. As tuas palestras hoje, você está trazendo em qual formatação? Por que eu te pergunto isso? Porque, evidentemente, quem entrar em contato contigo aí depois nas mensagens diretas, aí, seja do Instagram ou no YouTube, vai querer saber como é que está o teu serviço. Você está com um time já, você já está delegando, ou você faz questão de estar sendo o seu próprio secretário, o seu próprio professor? Como é que está a tua pegada? Eu cuido de mim mesmo. Que legal. Eu tenho pessoas que me assessoram, eu tenho pessoas que me ajudam, certo? Mas eu gerencio meu próprio conteúdo. Estou falando hoje muito sobre o comportamento dos 40 mais. Certo. Estou falando muito do processo de mudança, muito Perfeito. do processo de inovação. E eu costumo fazer dentro das empresas questões muito simples. Eu questiono com a empresa não dizendo eu tenho isso para te oferecer, mas o que ela quer. E eu trago informação para dentro e digo para ela, olha, eu posso te atender com uma palestra ou não. Tá. Eu já tenho dito hoje muito mais não do que sim. Tá. Porque muitas vezes eu tenho que pesquisar alguma coisa da qual eu não me interesso em pesquisar. E às vezes é um problema interno da empresa, não quero saber. O problema interno da empresa é um problema interno da empresa, não é um problema meu. Tá.
Pergunta aleatória. 3 cidades brasileiras, não precisa ser em ordem. 3 cidades brasileiras. Curitiba, gosto muito de Curitiba, não gosto do clima de Curitiba. Certo? Rio de Janeiro, gosto muito do clima do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é uma bagunça que eu admiro bastante. Eu diria uma terceira cidade, a minha Paranaguá. É um lugar que eu me sinto em casa. Você fala de Paranaguá, eu me sinto em casa, mesmo sendo de Curitiba, em Paranaguá, desde criança. Claro que eu fui induzido pelos meus pais, né? Mas tem um ponto que eu vim aprender quando eu comecei a dar aula em pós-graduação, onde eu tive que entrar no porto, visitar os navios, mas principalmente entender o processo tecnológico que envolve o porto. Sim. Que muita gente desconhece, assim como desconhece a tecnologia no agronegócio. Não, é uma operação muito complexa. Muito complexa, né, cara? Eu diria que essas 3 cidades do Brasil são cidades que eu gosto muito. Gosto de algumas outras cidades fora do Brasil. Certo? Gosto muito de Nova York, me sinto muito bem em Nova York. Jamais moraria em Nova York. Eu gosto no Brasil de São Paulo, jamais moraria em São Paulo, mas gosto muito de lá. E tem alguns paraísos que a gente sempre sonha, mas jamais vai morar lá, certo? Mas é bom ir visitar. É bom ir visitar. A experiência da viagem é sempre bom, né? Viajar é sempre bom. Você sabe, Elton, que eu tenho uma coisa ruim na minha vida? Eu viajei muito a trabalho. Quando você viaja a trabalho, você só vê o lado ruim da viagem. Você não se conecta como turista? Não. Você só vê o lado ruim. Então, algumas vezes, arrumar malas, para mim, não é um sinal muito favorável, muito gostoso de ser feito. Você está focado em cumprir a missão. Exatamente. Eu saio daqui, vou em tal cidade e volto da cidade para cá. O que você conheceu lá? Eu conheci o hotel, eu conheci o aeroporto, eu conheci o hotel, conheci a sala de treinamento, conheci o hotel, o aeroporto e voltei. Isso não é bom. Aí os caras perguntam, mas não foi na praia de Boa Viagem? Você fala, não, cara, fui dar uma palestra. Sim, é diferente, quantos lugares, quantos paraísos tropicais eu fui. E aí você tem outro legal, olha lá. Outro dia eu cheguei num hotel em Balneário Camboriú. Entrei no hotel, me hospedei no hotel, entrei, olhei o hotel por dentro, etc. E falei, o que tem nesse hotel? Eu estava turismo. Eles disseram, tem uma piscina térmica. Eu falei, que legal. Aí eu parei para pensar quantas vezes eu tinha ficado hospedado naquele hotel. Dezenas de vezes. Eu não sabia que aquele hotel tinha uma piscina térmica. Maravilha. Certo? E quando eu fui a lazer. Mas eu gosto de viajar, mas eu viajo muito pouco a lazer. Porque quando você passa a viajar muito a negócios, você tem prazer de ficar em casa. Que legal. Douglas, meu amigo, professor, doutor Douglas Zella. E o legal é que eu posso chamar o Douglas aí de vários nomes, né? Várias titulações. Cara, obrigado pela disponibilidade, certo? Eu sei que você está aqui por carinho de amizade, mas eu queria trazer o que você está fazendo aí no momento, porque não só é contribuidor para quem está vendo o podcast, certo? Mas como é construtivo, não só para a equipe que está escutando aqui a gente, quem vai ver esse vídeo depois no YouTube, tá? E eu queria que você deixasse um recado final, seja qual for ele, por gentileza. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre um prazer, e Elton, se me proporcionar isso, foi realmente uma coisa muito legal. Eu já estava acompanhando os movimentos seus, a sua equipe, da tua organização. Isso, para mim, realmente é uma boa oportunidade. Obrigado, cara. Eu que agradeço você. E eu gostaria principalmente dentro dessa oportunidade de estar falando aí com milhares de pessoas, de colocar uma reflexão na cabecinha de cada um. Certo? Eu diria que o meu conselho final, não é que eu não goste da expressão dicas, mas eu acredito que conselho seja uma coisa mais formal. E como conselho final eu gostaria de deixar, certo, algo que todo mundo deve estar pensando nesse exato momento. O Douglas falou muito de inovação, de mudança, etc, etc. E uma coisa muito legal a gente parar para pensar. Meus caros, jamais traia os seus valores e sempre vá atrás dos seus sonhos. A vida é muito curta para ser levada a sério. Aproveite, surfe a onda, vá atrás. Tem muita coisa legal para acontecer ainda aí. Maravilha. Pessoal, podcast do Bioma 7, e encerramos mais um showzaço. Aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Um abraço, tchau, tchau.